Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para começarmos um novo quadro aqui no canal, o nosso espécie de esquenta para a temporada 23-24. Nesse quadro nós vamos tentar trazer para vocês quais são os possíveis melhores mercados para se trabalhar com determinada franquia da NBA, principalmente nesse começo de temporada. Nós sabemos que as coisas mudam durante a campanha, mas é muito importante estarmos preparados para sermos lucrativos logo de cara. A temporada 23-24 começa nas últimas semanas aí no mês de outubro, ou seja, logo tá aí. E vamos começar o nosso quadro falando a respeito do Cleveland Cavaliers, uma franquia que sofreu poucas mudanças da temporada passada para essa, então vai ficar muito mais fácil a gente falar a respeito de como devem ser os jogos dessa franquia, os melhores mercados para se trabalhar e por quê também. Nós vamos falar a respeito de todos os 30 times da NBA antes da temporada começar. E lembrando que esse quadro faz parte do nosso grupo VIP, que será lançado em breve, e lá você vai ter vídeos exclusivos e muito conteúdo extra, como por exemplo esse aqui que nós estamos mostrando para vocês. A nossa meta é de 30 likes para esse vídeo de hoje, é só clicar no botão de joinha e deixa nos comentários qual a próxima franquia você quer que nós falemos a respeito. Muita coisa deve mudar por conta de contratações, mas repito, o Cleveland deve vir com essa base que já está treinando e mais do que isso, nós temos muitas perspectivas para sermos lucrativos com essa franquia. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, mas chega de enrolação. Bora falar quais os melhores mercados para se trabalhar a favor e contra o Cleveland Cavaliers. Bom pessoal, vamos começar aqui o nosso vídeo. Bom, quando falamos de Cleveland Cavaliers, logo nós precisamos falar a respeito dos seus resultados em relação à vitória e derrota. O Cleveland Cavaliers é um dos melhores times da Conferência Leste, mas ainda longe de ser um contender. Eu diria que longe porque eles dependem muito do tempo e do desenvolvimento dos seus jovens jogadores, mas sim, eles têm muitas chances de fazerem grandes jogos e grandes resultados, principalmente dentro de casa. Então logo de cara, nos jogos que acontecerem em Ohio, o Cleveland é um dos favoritos para vencer. E fora de casa você pode ter certeza que eles vão dar muito trabalho para os seus adversários saudáveis e o handicap positivo deles sempre será bem-vindo. Mas por que o Cleveland é um time competitivo? O principal fator é a sua defesa, uma defesa muito consistente, além do fato deles jogarem no ritmo muito lento. Então o primeiro mercado que eu vou indicar para vocês apostarem com frequência no Cleveland Cavaliers é no under de pontuação total, principalmente quando eles enfrentam um adversário aí que defensivamente também costuma fazer um bom jogo e não aceleram tanto o ritmo do jogo. O Cleveland Cavaliers foi um dos times na temporada passada com menos pontos por jogo e, mesmo eles sendo tão eficientes, seus jogos em grande maioria foram em under. Outro mercado muito interessante para a gente trabalhar, ainda falando de pontuação, é no under dos adversários do Cleveland. O Cleveland Cavaliers é um time que defende muito bem o aro com as suas torres gêmeas, Jarrett Allen e Evan Mobley, jogadores muito altos e que seguem distribuindo toco, com a perspectiva aí ainda de evoluírem mais. São jogadores jovens com muito talento defensivo e que também tem margem para crescer ofensivamente, mas nós estamos falando a respeito do under de seus adversários. Trabalhar no abaixo de pontuação ali com uma odd de 1,50 a 1,80 dos adversários do Cleveland é sempre interessante, principalmente se os Cavs estiver jogando em casa e se o adversário do Cleveland Cavaliers for um time com uma eficiência ofensiva baixa, ou até mais do que isso. Todo e qualquer time que não é tão bom nas bolas de 3, eles têm dificuldade de ferir os Cavs. Por isso que eu citei para vocês as torres gêmeas de Ohio, justamente porque eles protegem muito bem o aro e se eles enfrentam um adversário que costuma pontuar muito por dentro, gosta da infiltração e não vem tão bem na bola de 3, a tendência é que os jogos dos Cavs e dos seus adversários sejam ainda menos pontuados. E para quem já é mais antigo aqui do canal, deve estar tranquilo em relação à nossa explicação do pace, do ritmo das equipes, mas para quem é novo é importante a gente explicar. O pace é o ritmo que as equipes jogam, o tempo que eles gastam no relógio antes de finalizar uma jogada. Por exemplo, um time que finaliza rápido as suas jogadas e gasta pouco dos 24 segundos ofensivos que eles têm, costuma ser um time de pace alto. Logo, eles têm muito mais arremessos por jogo do que um time de pace lento. O Cleveland Cavaliers é um time que costuma jogar de uma maneira bem cadenciada. Primeiro porque eles têm dois jogadores muito pesados na sua escalação inicial e também porque o Darius Garland, por mais que ele seja talentoso, ele não tem a mesma explosão do Donovan Mitchell para poder acelerar e pontuar em contra-ataques. Sem contar que o Cleveland Cavaliers ainda tem algumas dúvidas ali ofensivas em relação ao seu ala. E mesmo com as novas contratações, a tendência é que o pace do time continue lento, já que eles não contrataram nenhum ala atlético e que goste de acelerar o jogo. Então, os jogos dos Cavs, a prioridade é trabalhar com under em pontuação total e também com under na pontuação dos adversários deles, principalmente em jogos nos quais eles são favoritos. E agora vamos falar aqui de mercado de jogador em relação ao Cleveland Cavaliers. Bom, a gente está falando de um Cavs que tem algumas funções muito claras ali em relação ao que seus jogadores devem fazer.
eles têm ali Jarrett Allen e Evan Mobley como principais protagonistas defensivos dessa franquia e mais do que isso, os principais reboteiros também. Porém, o mercado de rebotes acaba sendo um pouco arriscado quando a gente fala dos Cavs, porque muitas vezes um acaba puxando os rebotes do outro e acaba que não tem uma constante dentro dessa categoria nesses jogadores. É claro que o Jarrett Allen tende a pegar mais rebotes, porque o Evan Mobley é um defensor um pouco mais versátil. Então, volta e meia, ele acaba que, na situação de rebotes, de sobras, ele tá marcando algum jogador mais distante do aro. Porém, fiquem espertos com isso, mas sim, Jarrett Allen é o melhor jogador para se trabalhar com rebotes dessa equipe. Geralmente as linhas dele tá ali em 9.5, em alguma fase boa em 10.5. Essa é uma linha interessante para se trabalhar com acima de, porque de fato é um jogador ali, né, que joga em um time que defensivamente funciona muito bem, então acaba que eles forçam muito o erro dos adversários, e ele é um jogador alto, muito bom com rebotes, dá pra ficar de olho nessa linha do Jarrett Allen. Se você gosta de trabalhar com pontos, aí o melhor jogador para se trabalhar é o Donovan Mitchell, por mais que não pareça uma grande novidade, repito, pra galera que já tá trabalhando com apostas esportivas há um bom tempo, é preciso destacar o Donovan Mitchell. Cada vez mais ele vai melhorando e também a perspectiva e a impressão do público de que será que ele é realmente esse grande jogador vai batendo na mente dele. É um jogador que precisa mostrar que é capaz de produzir a todo momento, porque por mais que ele faça números, nem sempre os seus times acabam fazendo as campanhas que se espera, principalmente nos playoffs. Mas a gente está falando de aposta aqui, não estamos falando de se o Cavs vai ser um time vencedor ou não, estamos falando de se Donovan Mitchell vai continuar pontuando em alto nível, sendo o All-Star, e esse é o jogador que a gente precisa ficar de olho. O Donovan Mitchell é um jogador que pode pontuar infiltrando na média distância e também na linha dos 3 pontos. É um atleta muito versátil. Algumas coisas que a gente pode observar antes de trabalhar com acima D na pontuação dele ou não são o seguinte. Eu vou colocar aqui os principais fatores. Primeiro, o adversário sofre muitos pontos no paint. É um fator importante para a gente observar, porque é um jogador de muita explosão e de recurso técnico para finalizar jogadas, mesmo com várias mãos ali, né, perto do aro, bloqueando o seu arremesso. Outro fator que a gente precisa observar. Os adversários, eles sofrem muitos pontos para armadores? Sim. Por mais que o Donovan Mitchell seja um shooting guard, é um jogador que muitas vezes ele tá com a bola nas mãos. Então, a gente precisa prestar atenção nesse fator, porque por mais que ele seja um SG, é um jogador que atua como um PG. Então, sempre observa seus adversários. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês ficarem de olho em alguns sites que informam de uma forma bem eficiente quantos pontos determinado time sofre para jogador de determinada posição. Vale a pena ficar de olho nisso. E para finalizar, a gente também precisa ver se o adversário como um todo tem uma eficiência defensiva ruim. É claro, isso vai ficar muito mais fácil para a gente trabalhar. E se o adversário sofre muitas bolas de 3 para jogadores da posição dele, aí perfeito. Então, esses são os jogadores que dá para a gente trabalhar aqui. Jarrett Allen, seus rebotes, Donovan Mitchell e sua pontuação em acima D, e também os meus dois mercados favoritos quando falamos de Cleveland Cavaliers. O under pontuação total e também o under pontuação dos seus adversários. Em relação a resultados, os Cavs podem dar trabalho para qualquer time da NBA. É uma defesa muito boa e isso permite que eles sempre consigam, pelo menos, ficar próximos do placar. Então, mesmo que eles joguem fora de casa contra um bom adversário, o mercado oferece odds ali muito esticada para eles, coloquem um handicap positivo, vocês não vão se arrepender. Os Cavs é um dos times mais lucrativos que se tem para trabalhar na NBA, ou pelo menos eles foram nas últimas 2 temporadas, e por mais que o mercado regule as suas linhas para essa temporada 23-24, eles seguem sendo um time muito interessante para se investir. Os 5 primeiros jogos do Cleveland Cavaliers são o seguinte: Brooklyn Nets jogando fora de casa, Oklahoma City Thunder jogando em casa, depois eles pegam em casa mais 2 jogos, o Pacers e os Knicks, e depois eles só invertem o mando com o New York, cenário perfeito pra gente trabalhar com abaixo D. Estamos falando de um Brooklyn Nets que não tem um grande pontuador em relação a volume, é um time mais coletivo, eles não têm um talento ofensivo imparável, então dá pra gente trabalhar com under em pontos dos Nets. Eles vão enfrentar o Oklahoma City Thunder, que tem no Shai Gilgeous-Alexander, no Josh Giddey e também no Chet Holmgren, 3 dos seus principais jogadores também, atletas que gostam de pontuar na média distância. E por mais que o OKC seja um time de pace alto, a gente não saiba quais serão as linhas para essa partida, também é um jogo com potencial muito interessante para a gente trabalhar na pontuação baixa do OKC, caso você acredite que os Cavs vencem. Depois teremos aí o Indiana Pacers, que é um time meio maluco, então acaba sendo mais complicado de se trabalhar, porém os Cavs são favoritos e devem vencer. Aí depois teremos 2 confrontos contra o New York Knicks, que é um time que também gosta de se defender, é um time que não tem tanta bola de 3 e um time que joga no pace lento, então são 2 jogos consecutivos perfeitos para a gente trabalhar com o under em pontuação total, principalmente porque os Cavs foram eliminados pro New York Knicks no último playoff, né, na última série. Então esse jogo aqui vai ser um jogo meio de redenção, brigado, pegado, com muita defesa, fisicalidade, então cenário perfeito para a gente trabalhar de novo com o abaixo
D. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de comentar aí embaixo qual a próxima franquia você quer que a gente analise os 5 primeiros jogos, o primeiro mês do calendário oficial deles ali, né? Ignorando a pré-temporada. E a gente também vai apresentar para vocês bons mercados para vocês investirem, principalmente para quem está começando agora nesse mundo das apostas esportivas da NBA. Muito obrigado pela sua audiência e falou!